A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Protesto contra bloqueio de verbas na educação reúne milhares em São Luís. Após a redução de recursos federais, 27 bolsas de pós-graduação são cortadas na UFMA. Quase 30 presos não retornam às unidades prisionais após saída temporária do Dia das Mães. Municípios maranhenses recebem mais de 76 milhões de reais de royalties da mineração. Sampaio poupa titulares e terá time misto no confronto contra o Santa Cruz. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, 16 de maio de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quinta-feira, muitas nuvens e chuva frequente no Maranhão. Em São Luís, variação de nuvens e pancadas de chuva que poderão ser fortes a qualquer hora do dia. A temperatura na capital varia entre os 25 e 31 graus. Também tem possibilidade de chuva a qualquer momento em Imperatriz. A máxima na região é de 33 graus. Céu parcialmente nublado e chuva ocasional nas cidades de Caxias, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Pinheiro, Carolina e Barreirinhas. Em todas essas cidades, a máxima é de 32 graus. Em Codó, a máxima é de 34. Para amanhã, sexta-feira, o tempo fica mais aberto e a previsão é de pancadas de chuva em pontos isolados do Maranhão. Em São Luís, centenas de manifestantes lotaram o centro histórico da capital em protesto contra o governo federal por causa do bloqueio nos recursos da educação. A matéria é de Daniel Amorim. Liberdade, igualdade, universidade. Corte na educação, mas nas regalias não. Educação não é gasto, é investimento. Essas foram algumas das frases usadas em cartazes por estudantes e profissionais do IFMA e da UFMA, em manifestação que teve concentração na Praça Deodoro, em São Luís. O ato foi uma forma de mostrar o descontentamento com o corte de recursos para instituições federais, anunciado pelo governo Bolsonaro. De acordo com Micael Carvalho, da diretoria da APRUMA, Associação de Professores da UFMA, o movimento teve um recado claro. Nós queremos dar um recado muito claro para o governador do Brasil, que nos chama de idiota em cadeia nacional e em rede social. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras, estudantes que cotidianamente trabalham, estuda, pesquisa para colaborar com o desenvolvimento humano do país. Representante da Frente Unificada de Estudantes da UFMA, Jamile Mondego, afirma que os impactos da redução de verbas já fazem parte da realidade da instituição. Nós temos 34 núcleos no doutorado e mestrado, 27 foram cortados. Então 80% desse mestrado e doutorado perderam os recursos de pesquisa. Além de tudo isso, inviabilizou toda a assistência estudantil. De São Luís, Daniel Amorim. No mesmo dia de protestos em todo o país, ministro da Educação vai à Câmara explicar o bloqueio de verbas. De Brasília, Cariane Costa. O ministro da Educação, Abraão Weintraub, veio ao Congresso para falar sobre o contingenciamento de recursos na área da educação. Durante 30 minutos, o ministro explicou aos parlamentares o bloqueio de verbas de universidades públicas e institutos federais. Weintraub insistiu que o bloqueio atinge 3,4% do orçamento das universidades federais. Vai ter um corte no orçamento de 30%, você imagina uma interrupção das atividades. É muito diferente da explicação técnica e mostra que pede apenas uma postergação, um contingenciamento, como manda a lei, de 3,5% por alguns meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Fora do país, questionado sobre as manifestações, o presidente Jair Bolsonaro chamou os manifestantes de idiotas úteis. E sobre o assunto, vamos trazer os comentários do jornalista Paulo Otaran. Central de Notícias volta a falar de Brasília, capital do país.
Acuado com as manifestações em todos os estados brasileiros contra o contingenciamento de verbas da educação, o presidente da República chamou de idiotas os estudantes e professores brasileiros que protestavam aqui enquanto ele era homenageado lá fora. Qualquer outro líder de nação que não o nosso, diante de uma intimação feita pelo Congresso Nacional ao ministro titular de uma pasta tão complexa como a educação, teria adiado o passeio, programado por uma outra data, e estaria aqui, acompanhando de perto e sentindo talvez as vozes que vêm das ruas. Porque não foram apenas estudantes petistas que estavam lá protestando. E se fossem só eles, que mal têm, estariam no direito absoluto de protestar, que também pode ser chamado de democracia, a menos que sentimento democrático e amplitude do direito agora tenham um novo nome, tenha passado a se chamar idiotice. Quando o agente político não olha para o seu entorno e se nega a ouvir a voz que vem das ruas, desliza, comete atos falhos. Aposentados já foram chamados por um ex-presidente de vagabundos. E a expressão ficou rotulada como soberba, do hoje também aposentado, que mora a maior parte do seu tempo em Paris. Por não olhar para as ruas e se negar a ver os cara pintadas, um outro presidente caiu. Antes de ser presidente, era o queridinho. Deu as costas ao povo, confiscou a poupança e saiu da cadeira onde fora colocado com respaldo, quase que pela porta dos fundos. E mais recentemente, por não olhar para as ruas, por não ouvir aliados e por se distanciar, uma presidente teve que sair. O silêncio às vezes é melhor que expressões desnecessárias, descabidas e inoportunas. É por isso que quando os nossos filhos têm reações comportamentais estranhas, não há como não olhar para dentro de nós mesmos e entender que a fruta nunca cai longe do pé. Central de Notícias, de Brasília, Paulo Otaran. Confira a seguir um giro pelas notícias policiais em todo o Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito. Acidente envolvendo ônibus escolar e moto deixa jovem morto em Santa Helena. Repórter Wilke Gomes. Acidente entre moto e ônibus escolar deixa um morto e outro ferido na cidade de Santa Filomena. Olha, um grave acidente envolvendo 2 jovens acabou em tragédia na cidade de Santa Filomena do Maranhão. De acordo com informações de alguns estudantes que estavam no ônibus, os 2 garotos estavam em uma moto quando perderam o controle e acabaram parando embaixo do ônibus escolar. Na queda, um dos ocupantes da motocicleta veio a óbito ainda no local e o outro teve as 2 pernas quebradas, sendo encaminhado rapidamente para o Hospital Socorrão de Presidente Dutra. Os ocupantes do ônibus escolar não tiveram nenhum ferimento grave. Até a conclusão dessa reportagem, não tivemos informações sobre o nome das vítimas do acidente. Com informações de Presidente Dutra, Wilke Gomes, Central de Notícias. Plantão policial. A Polícia Civil está investigando o assassinato de um casal na cidade de Chapadinha. Silbane Conrado e Paula Andréia foram mortos a tiros por homens que estavam em uma moto. Segundo as investigações, o casal foi morto com aproximadamente 20 disparos de arma de fogo. Na casa das vítimas, os policiais disseram que apreenderam um pouco mais de 100 gramas de entorpecentes entre cocaína e crack. A motivação do crime ainda não foi divulgada.
Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto na BR-010. Repórter Luziane Santos. A princípio, a Polícia Rodoviária Federal da unidade de Lagoa Verde foi informada de um acidente, mas, ao chegar no local, constatou que se tratava de um homicídio. A vítima, identificada como Fábio Borges Damasceno, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, na BR-010, enquanto pilotava sua motocicleta. Segundo informações, ele voltava do trabalho para casa. A perícia técnica da Polícia Civil descartou a possibilidade de um acidente automobilístico e sim que a vítima foi alvejada por disparos de arma longa seguido por tiros de arma curta. O crime está sendo investigado. Central de Notícias de São Luís, Luziane Santos. Jovem é assassinado a tiros em São Luís. André Marques. Segundo informações da Polícia Civil, Marcelo Henrique Costa Vieira, de 22 anos, foi assassinado a tiro na Vila dos Frades, em São Luís. O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira na Travessa Vasconcelos, após ser abordado por 3 elementos que já chegaram atirando contra a vítima. O jovem, que já tinha passagens pela polícia, veio a óbito no local. Ainda de acordo com informações da família da vítima, Marcelo Henrique estaria saindo de uma facção criminosa para integrar um grupo rival, sendo esse o motivo do homicídio. O caso está sendo investigado pela polícia para tentar identificar os autores do crime. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Polícia Federal desarticula grupo que traficava drogas pelos Correios no Maranhão. Mandados foram cumpridos em São Luís como parte da segunda fase da Operação MD. Confira na matéria de Daniela Castro. Policiais federais cumpriram 5 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Estadual do Maranhão, com o objetivo de colher provas da materialidade do crime e subsidiar as investigações. A PF identificou integrantes do grupo criminoso especializado na distribuição de drogas conhecidas como êxtase e LSD, além de cocaína e maconha, em festas na capital maranhense, especialmente em eventos de música eletrônica, onde há grande concentração de jovens. De São Luís, Daniela Castro. Quase 30 presos não retornam às unidades prisionais após saída temporária do Dia das Mães. Taliana Luz. Dos 603 detentos beneficiados com a saída temporária do Dia das Mães, 29 não retornaram às unidades prisionais. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os detentos deixaram o sistema prisional na manhã de quarta-feira, dia 8, devendo retornar na terça-feira, dia 14. Apenas 574 retornaram às suas respectivas unidades prisionais, obedecendo à determinação do juiz da primeira vara de execuções penais, Márcio Castro Brandão. Os 29 presos que não retornaram às unidades prisionais já são considerados foragidos da Justiça e terão regressão de regime por descumprir a medida. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luz. Confira a seguir: municípios localizados às margens da Estrada de Ferro Carajás recebem mais de 70 milhões em royalties. Estamos apresentando Jornal Central. Direto da Assembleia. Tramita na Assembleia o projeto de lei da deputada Betinha, que trata da implantação de caminhos de acesso adaptados para pessoas com deficiência nas praias de todo o litoral maranhense. O objetivo desse projeto de lei é que pessoas com deficiência físicas, visuais, tenham acesso às nossas lindas praias, que cada um deles possa sentir a areia, sentir o ar. Esse foi o grande objetivo do meu projeto de lei. O deputado Vinícius Louro repercutiu na tribuna da Assembleia as ações que estão sendo desenvolvidas em Pedreiras e municípios da região do Médio Mearim. O governo do Estado do Maranhão atendeu às reivindicações do deputado daquela terra, Vinícius Louro, e hoje é realidade na cidade de Pedreiras. Muitos bairros como Eugênio, Mutirão e outros foram asfaltados graças ao governo do Estado do Maranhão e o deputado Vinícius Louro. Parabéns, Pedreiras, pelos seus 99 anos de emancipação política. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. Municípios do Maranhão afetados pelas atividades de mineração receberão primeiro o pagamento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Os recursos da ordem de mais de 76 milhões de reais devem ser utilizados pelos gestores municipais em infraestrutura, reforma e construção de escolas e unidades básicas de saúde. A partir dessa primeira parcela, as transferências vão ocorrer mensalmente. A lista de municípios beneficiados você confere em nosso portal centraldenoticias.radio.br. Comitiva vistoria obras de infraestrutura em Presidente Dutra. De volta com informações da região, repórter Wilke Gomes. O prefeito de Presidente Dutra, Juran Carvalho, juntamente com os vereadores Biné Soares, Jarbas Araújo, vereadora Silvia e o deputado estadual Ciro Neto, estiveram visitando as obras em andamento no município de Presidente Dutra. Juran, o deputado Ciro e vereadores estiveram no povoado Palma, distante cerca de 5 quilômetros de Presidente Dutra. Por lá, foram vistoriados como anda a pavimentação asfáltica, as sarjetas e os meio-fios. Em seguida, todos estiveram na obra que será o novo centro de abastecimento da cidade, localizado no bairro Cibrazem, uma área de mais de 5 mil metros quadrados, com estacionamento, praça de alimentação e mais de 30 boxes. Então, é uma obra importante, muito importante, com uma fachada muito bonita. É mais uma obra do nosso governo e, dessa vez, em convênio com o Estado do Maranhão. Ainda seguindo o roteiro de obras, foram visitar o Parque de Exposições, com inauguração prevista para o mês de junho. A obra é um convênio com o governo federal e tem em sua área pista de vaquejada, clube para eventos, amplo estacionamento, bares e restaurantes. No mesmo dia, a comitiva aproveitou para ver de perto como anda a construção do prédio da Câmara Municipal, esta localizada no bairro Tarumã. A obra está em fase final de conclusão e contará com estacionamento, gabinetes espaçosos e um amplo plenário. Com informações de Presidente Dutra, Wilke Gomes, Central de Notícias. Estado do Maranhão é condenado a indenizar irmão de vítima atropelada por veículo do Corpo de Bombeiros. Nilo Martins. O Estado do Maranhão foi condenado a pagar indenização de R$50 mil por danos morais ao irmão de uma vítima de atropelamento causado por um veículo do Corpo de Bombeiros Militar de São Luís. O fato aconteceu em março de 2005 e o carro que provocou a morte da vítima saiu do local sem prestar socorro. O Tribunal de Justiça do Maranhão não atendeu aos apelos das partes e manteve a sentença de primeira instância. De acordo com os autos, o autor da ação disse que transitava com seu irmão pela Avenida Daniel de la Touche quando foi atropelado por um veículo Suzuki cor vermelha do Corpo de Bombeiros. O juiz da segunda vara de Fazenda Pública da capital atendeu em parte ao pedido do irmão da vítima e condenou o Estado ao pagamento de indenização de R$50 mil. Insatisfeito, ele pediu o aumento do valor a ser pago. De Brasília, Nilo Martins. Lançada a Frente Parlamentar de Apoio à Habitação Rural. De Brasília, nosso correspondente Nildo Costa. Foi lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista de Apoio à Habitação Rural, constituída com o objetivo de promover debates, acompanhar as políticas públicas e propor soluções para a questão da habitação do setor rural. O deputado Kleber Verde lembrou que o Maranhão tem o maior déficit habitacional rural do país. O Maranhão tem o maior déficit habitacional do Brasil. Então, continuar o PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural, é fundamental. Queremos com essa frente parlamentar que novas unidades possam estar sendo implementadas pelas entidades para que nós possamos consolidar essa política habitacional tão necessária para o Brasil, mas, como eu disse, tão importante para o Maranhão, especialmente nas comunidades rurais. O deputado Hildo Rocha, que preside o colegiado, lamenta pela quantidade de pessoas que moram em casas inadequadas no estado do Maranhão. O Maranhão tem 200 mil famílias precisando de uma casa na zona rural. Então nós constituímos essa frente com outros deputados, outros senadores, inclusive senadores do Maranhão, que aqui nos ajudaram a pegar a assinatura e constituir essa frente parlamentar em apoio à habitação rural. O senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, afirmou que a frente nasce forte porque há muita mobilização em torno do tema. Central de Notícias de Brasília, Nildo Costa.
Serviços e utilidade pública. Inscrições para o Enem 2019 vão até esta semana. Sayonara Moreno. Terminam nesta sexta-feira, dia 17 de maio, as inscrições para o Enem 2019, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos devem se inscrever na internet em enem.inep.gov.br até às 11h59 da noite. Até a última segunda-feira, cerca de 4 milhões de pessoas já estavam inscritas. No novo sistema do portal, o candidato pode inserir o nome do pai e uma foto pessoal, caso queira. Apesar de as inscrições serem até a sexta, o pagamento do boleto daqueles que não estão isentos de pagamento da taxa deve ser feito até o dia 23 de maio. A taxa é de R$ 85 e todos os candidatos devem se inscrever, até mesmo aqueles que conseguiram a isenção. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Em instantes, confiança do empresário industrial permanece em queda no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. O governo do estado lançou o cheque Cesta Básica Gestante para ajudar as mães maranhenses. Elas vão receber R$100 durante 9 meses. 6 meses a cada consulta pré-natal e mais 3 meses depois do nascimento. Mas atenção, para receber, a mãe precisa se cadastrar na Secretaria de Saúde Municipal nos 3 primeiros meses de gravidez e estar no CadÚnico. E as prefeituras precisam aderir pelo site saude.ma.gov.br. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Ninguém acertou os 6 números do concurso 2151 da Mega Sena, sorteados na noite dessa quarta-feira, e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 2, 14, 18, 29, 36 e 38. A estimativa do valor a ser pago no próximo concurso é de R$7 milhões e ele deve ocorrer no próximo sábado. Confiança do empresário industrial permanece em queda no Maranhão. Josi Frazão. A pesquisa realizada pela FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, em parceria com a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, fechou o mês de abril com 54,9 pontos, uma queda de 7,4 pontos nos últimos 3 meses. O coordenador do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da FIEMA, Carlos Jorge Taborda, explica os resultados. Essa queda, que já vem se mostrando há alguns meses, ela representa uma expectativa do empresário maranhense em relação à situação futura do país. No começo do ano, nós tivemos uma expectativa muito boa por conta da assunção do novo governo, que vinha apresentando um viés liberal, mais voltado para o dinamismo da economia. Só que essa expectativa de dinamização da economia, ela não se concretizou de uma forma rápida, até porque várias medidas ainda dependem da aprovação do Congresso. Então, como a retomada da economia tem sido mais lenta do que o empresariado imaginava, é isso que tem feito cair esse índice de confiança da indústria. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Josi Frazão. Esporte. Sampaio poupa titulares e terá time misto no confronto contra o Santa Cruz. Wanderson Mota. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 989-8305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Hoje a apresentação foi de Tereza Cristina e a técnica é de Jane Chaves. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal